Olá, pessoal! Boa tarde, bom dia. Boa tarde para quem está em Portugal e está esperando ansiosamente pelo mês de setembro, porque em agosto não acontece nada nesta cidade, não acontece nada em Lisboa, a não ser praia. Mês de setembro, aqui em Portugal e no mundo, é a tal da reentrée. Chique. É a tal da entrada, da reentrada, da reabertura do calendário das artes. No mundo todo, tá? Isso acontece no mundo todo mundo para férias, todo mundo dorme no mês de agosto, no mês de julho, as galerias param de funcionar e aqui, por exemplo, muitas galerias fecham e tiram férias e aí, em setembro, tudo volta a acontecer. Todo mundo fica organizando também os grandes eventos pro mês de setembro. Olá, Mari, Rafael, Astrobelo, Fabiana, Rose, olá todo mundo, vamos chegando que eu vou falar sobre esse mês de setembro, onde tudo acontece, o mundo inteiro tem calendários que ficam cheios de coisas acontecendo no mundo da arte e eu vou dar essa pincelada para vocês de alguns eventos que eu escolhi para falar, porque a gente sabe, né, quem é brasileiro tá esperando, quem é paulistano ainda mais, esperando ansiosamente pela Bienal de São Paulo, que abre na semana que vem, no dia 6 de setembro. Então, Bienal de São Paulo, a gente sabe que é o grande acontecimento para nós no Brasil, mas o mundo inteiro tem coisas legais, justamente porque fecha ali, o primeiro semestre fecha ali no final de junho, com as programações das galerias, as exposições, depois continua mais ou menos, férias de verão ou férias de inverno, e aí os museus, né, têm as suas programações, mas as galerias não abrem muita coisa, e aí volta em setembro com festivais, bienais, feiras de arte que acontecem nesse mês, a gente vai falar sobre elas, tá? E é isso, eu tô esperando ansiosamente, muitas pessoas como eu, que trabalham no meio da arte, vocês que estão entrando aí, que trabalham no meio da arte, Teisa, Thiago Neves, olá, artista que trabalha com a gente, Cláudia, muita gente fica meio louco no mês de setembro, eu tenho amigas que já estão falando que não vão me encontrar em setembro, porque não tem tempo, porque eu tenho uma amiga aqui em Portugal abrindo 3 exposições ao mesmo tempo, então é isso aí, setembro vira essa loucura e que bom, é muito bom, a gente tem muito trabalho, muita cobertura, muita coisa pra falar. E a gente começa, eu vou começar falando sobre a Bienal de Gaza e eu vou para a Bienal de São Paulo, que vai ser o meu último evento. No meio disso eu vou dar uma volta pelo mundo e vocês vão vindo comigo por alguns eventos que são bienais e festivais e trienais e feiras, tá? Então, começando, e aí no final, quando for Bienal de São Paulo, eu vou falar um pouco do Bigorna e coisas que você tem que saber, spoilers sobre Bigorna na Bienal de São Paulo. Começando com a Bienal de Gaza. É isso mesmo, Bienal de Gaza, que fala sobre a guerra. A Bienal de Gaza passou a existir em 2024. É super nova, é uma Bienal que vai acontecer a cada 2 anos e que está acontecendo agora. Está acontecendo em vários países do mundo, não está acontecendo em Gaza. Tá? A Bienal de Gaza é uma Bienal que é uma Bienal coletiva, é uma parceria, é um projeto coletivo entre artistas de Gaza que querem se colocar e expor seus trabalhos, artistas que ou ainda estão lá ou que conseguiram sair de Gaza recentemente, esse é um projeto que é um projeto global. No sentido de que são 60 artistas que se juntaram para criar esse projeto, que é um projeto dos seus trabalhos, principalmente online. Então, se vocês entrarem no site da Bienal de Gaza, vocês vão ver um monte de artistas e obras de arte desses artistas. E esses artistas, eles se organizaram e estão fazendo um movimento muito apoiados pelo Al-Hizan Art Museum. É um museu que é uma instituição sem sede fixa, que está baseado na Cisjordânia. E esse museu está ajudando esses artistas a promover a Bienal de Gaza para o mundo.
Se vocês entram no site, vocês vão ver que a Bienal de Gaza já aconteceu em um monte de lugares, está acontecendo em outros lugares, e em setembro a Bienal de Gaza abre o seu pavilhão, que eles chamam, em Nova York. Do dia 10 a 14 de setembro, essa Bienal de Gaza vai para Nova York. Ou seja, é uma Bienal que acontece em vários lugares ao mesmo tempo do mundo para chamar atenção para a guerra e para o genocídio. Essa Bienal trabalha a resistência por meio da arte. Artistas que estão vivendo ou viveram uma realidade horrenda, que é o que está acontecendo em Gaza agora, são artistas que expressam isso nos seus trabalhos. Então, os trabalhos, eles têm 1 ano e meio de existência, ou menos, então até 1 ano e meio de existência, e esses trabalhos, eles viajam pelo mundo e são expostos ao redor do mundo e tem esse apelo, como a guerra precisa acabar, né? Ou a invasão precisa acabar, ou o genocídio precisa terminar. Então, por meio da arte, esses artistas ali se juntando para fazer uma viagem com essas obras de arte. Isso começou, o começo disso foi em Londres, mas foi contra uma instituição de Londres, que estava o ICA London, que é o Instituto de Arte Contemporânea de Londres, que fez alguma exposição que fazia uma alusão a Israel, não só alusão, mas de alguma maneira tinha financiamento nessa exposição. Então, essa Bienal de Gaza parte de uma resistência contra esse financiamento do ICA London e aquela exposição que estava acontecendo em 2024. E aí acontece essa mobilização de artistas, né? Então é muito legal porque a gente tá falando de conhecer 60 artistas palestinos, conhecer 60 artistas que você provavelmente nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi falar, eu entrei no site agora e fui entrando nos nomes e eu nunca ouvi, eu não conheço o trabalho deles. Então, é muito bom a gente ter a possibilidade desse acesso. Olá, gente, Ingrid, Rebelo, Felipe. Olá, Ângela, eu tô falando aqui da Bienal de Gaza, que é nosso primeiro evento aqui em setembro. E eu vou falar de outros vários eventos do calendário. Mandem perguntas, se vocês tiverem perguntas, mandem questões. E se vocês tiverem mais eventos acontecendo em setembro, também pode mandar. Então, essa Bienal é uma Bienal que então tá acontecendo, aconteceu já, depois que aconteceu em Londres, né, com uma reação a essa mobilização, depois aconteceu em Atenas, Istambul, Valência, Pádua e Toronto. Agora mesmo ainda tem, por exemplo, em Valência e Toronto, tem pavilhões abertos. O que acontece é que os artistas fizeram um projeto, colocaram nesse site. E a Sofia perguntando, são artistas emergentes? Acho que são artistas emergentes, se a gente for pensar no sentido da palavra emergente, de artistas emergentes, que não significa jovem, né? O artista emergente é um artista que ainda não é representado por uma galeria, ou é representado por uma primeira ou uma segunda galeria, um artista que ainda não participou de grandes bienais, o artista que fez uma exposição solo e está fazendo algumas coletivas. Se a gente pensar nesse sentido, sim, eles são artistas emergentes, são pessoas que, vivendo nesse contexto da guerra de Gaza, eles não têm, da guerra em Gaza, eles não têm como se manter como artistas, né? Inclusive, a produção desses artistas é uma produção com o que tem na mão. Muitas das obras que você vê, que a gente consegue pesquisar ali no site e ver as obras, e eles mesmos falam, é o que tem à mão. Muitas vezes é entulho, muitas vezes é tinta feita com o que tiver, né? Vai pegar lá, vai amassar alguma coisa, vai criar uma tinta para conseguir fazer. Muitas vezes a tela é colocada ali como um tecido esticado em uma madeira. A tela não é muito mais que isso, mas que não é feito para isso. Então, nessa Bienal de Gaza, você consegue ver também o que chega até você e o que chega até nós é também uma realidade muito triste,
né? Muito, que é a realidade deles, que é o que eles estão vivendo, é a falta de acesso às coisas, né? E como é que esses artistas estão lidando com isso na sua própria produção. Então, isso tudo é muito interessante, né? Então, é uma plataforma de resistência, é uma plataforma de chamar atenção, é uma plataforma para... É um grito, né? E que daí qualquer instituição no mundo que quiser absorver essa Bienal, entra em contato com essa Bienal e pode receber essas obras para também ter um pavilhão, tá? Então a gente está falando aqui que, bom, em Gaza foram destruídos, estima-se, né, que 200 instituições culturais e sítios históricos, aqui falando agora de arte, né, a gente não tá, sem falar de perdas humanas, que são centenas de milhares de pessoas, que são dezenas de milhares de pessoas, que é uma perda, assim, horrorosa, mas e tristíssima. Mas falando aqui, né, das instituições culturais, que esses artistas não têm como sobreviver ali, não tem como expor, não tem como sobreviver, porque 200 instituições culturais em Gaza foram destruídas. Então, a Bienal luta contra o apagamento dessa memória, contra o apagamento da identidade palestina, contra o apagamento da produção cultural, contra o apagamento do passado e do presente, né, daquela região. Então, é uma Bienal completamente política, né? Pelo que a gente está vendo aqui, Rumo a Madrid, Lubucaiu, Volá. Pelo que a gente está vendo aqui, Ingrid, bem-vinda. É uma Bienal completamente política, né? Uma Bienal que é uma declaração, é uma resistência, é uma Bienal que está pelo mundo e que está colocando, eles falam, entre aspas, a Bienal busca colocar a arte na linha de frente de um despertar global. A gente está falando aqui de uma Bienal que precisa de outras maneiras, porque chocados todos estamos, né, com as imagens e com os números de mortes e do genocídio e de destruição. Todos estamos. Eles estão chocando de um outro jeito, que é a partir da arte, da emoção e da sensibilidade, né, que também é muito válido. Tá bom? Então, essa Bienal aqui acontece de 10 a 14 de setembro no espaço independente Recess, que fica em Brooklyn, Nova York, mas depois continua em cartaz uma versão menor por lá e vão abrindo outros pavilhões pelo mundo. Acompanhem o site e essa mobilização desses artistas. Tá bom? E também, quem quiser, pode financiar. Eles fazem financiamentos, campanha de financiamento e crowdfunding para a Bienal de Gaza, tá? Segundo evento que vai acontecer no mundo, a gente sai de Gaza e da tristeza que eles estão vivendo lá e vamos para um ponto completamente diferente, que é a euforia que é viver em Seul, na Coreia do Sul, e o meio da arte super rico em Seul, na Coreia do Sul. Então, saindo daqui do Oriente Médio, vamos para a Ásia, aonde acontece a Freeze Seul, tá? Eles falam Seoul. Acho tão bonitinho, porque Seoul em inglês é alma, né? Parece que eles chamam a cidade de alma. Então, a Freeze Seoul acontece desde 2022 em Seul. Então a gente está falando aqui da 4ª edição dessa feira de arte. Não é uma Bienal, como eu falei na primeira vez, não está dedicada a uma plataforma de visibilidade para artistas. Isso aqui é uma feira de arte. A Freeze é uma das maiores feiras de arte do mundo. A gente pode falar em 2 feiras importantes, que são Art Basel e Freeze. Essas 2 feiras de arte, essas 2 grupos maníacos, grupos de feiras, elas são as maiores, que competem pelas maiores áreas de influência do mundo. E a gente aqui falando que a Freeze foi para Seul em 2022. Então, a Seul passa a fazer parte ali dessas cidades que já existe a Freeze, que são Nova York, Los Angeles e agora Seul, tá? Então, a Freeze é gigantesca, super importante, foi para a Ásia. Esse movimento foi super importante. Eu morei em Seul, para quem tá vindo aqui e não sabe ainda,
Eu morei em Seul 3 meses desse ano, eu estudei todo. O Marcelo Dantas, olá Marcelo, bem-vindo. Eu morei em Seul e estudei toda a história e arte contemporânea de Seul da Coreia do Sul. E eu tenho o curso do Bigorna online para quem quiser mergulhar nessa cena de arte, que é uma das cenas de arte para a qual nós todos temos que olhar. É absurda a cena de arte na Coreia do Sul. E um dos motivos pelo qual a Coreia do Sul agora é o ovo ou a galinha, né? Porque a Coreia do Sul e Seul são cidades que agora são tendências por conta de muitas coisas, por conta da cultura, por conta dos doramas, por conta dos produtos cosméticos, por conta do K-pop. A arte contemporânea também está sendo muito olhada. Então, o ovo ou a galinha no sentido de que tudo estava acontecendo e a Freeze foi para lá, ou o contrário, né? Acontece que depois que a Freeze chegou em 2022 em Seul, muitas galerias foram atrás. Aquelas galerias, as maiores galerias assim do mundo, tipo White Cube, Pace Gallery, Tadeusz Ropac. Quem precisa que eu escreva o nome das galerias aqui, anote que eu anoto aqui, manda comentários. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa que eu tô falando de nomes, coloca aqui no comentário que eu quero saber e que eu vou escrever para vocês, tá? Então, as maiores galerias do mundo passaram a abrir depois de 2022 em Seul. Se você chega em Seul hoje, você vê essas galerias que são as galerias que têm grandes influências, grandes colecionadores, que têm os maiores mercados do mundo, e elas foram para lá depois que essa feira de arte abriu. E então o mercado da arte em Seul, o mercado principalmente em Seul, mas na Coreia do Sul, ele não sei se ele tá tão borbulhante, se tudo acontece lá, mas ele é muito, muito, muito promissor. Para as galerias locais, né? O que significa um monte de coisas indo para lá, né? Os dois, tanto uma ameaça como uma coisa boa. Eu fiz muitas pesquisas, eu conversei com muitas pessoas de Seul para entender o que é a chegada da Freeze naquele contexto, né? Então, e muitos galeristas falavam para mim que bom que a Freeze está vindo, porque atrai a atenção internacional dos artistas coreanos e do mercado coreano. Então, muita gente passa a vir para Coreia por conta da feira, especialmente quem tá na Ásia, tá? Então, os grandes colecionadores da Freeze Seul são colecionadores asiáticos e eles dão vazão para esse mercado. Por outro lado, as galerias locais agora passam a ficar um pouco na sombra dessas grandes galerias. Então, as galerias locais maiores, eu vou dar 2 nomes aqui, a Kukje Gallery e a Hyundai, que é como se fosse a marca de carros. Essas 2 galerias contemporâneas ali da Coreia são super importantes e elas têm um espaço grande na Freeze de Seul, mas do lado dessas super conhecidíssimas, até elas ficam um pouco à sombra. Então tem os 2 lados, tá? Então a Freeze de Seul, então a 4ª edição, vai acontecer entre os dias 3 e 6 de setembro. Agora, tá começando. Eu tô falando com os meus amigos, tá todo mundo, assim, com os meus conhecidos, né? Da Coreia, que continuam lá, que estão lá, tá todo mundo enlouquecido. Quando eu tava morando na Coreia, agora abril, maio e junho, todo mundo me falava, mas você vai ficar pra setembro? Aí eu, não vou. Ah, mas tem que ficar pra setembro, você tem que voltar. Então setembro é o lugar em que as coisas estão acontecendo na Coreia do Sul e em Seul, tudo acontece lá. Junto com essa feira também tem a KIAF, que é uma feira local da Coreia. Então, nossa senhora, é muita coisa. Então, esse é o nosso segundo lugar, que é Freeze Seul, que acontece de 3 a 6 de setembro. Terceira coisa, que também é uma feira, e agora a gente vai para o Brasil. Vamos voltar um pouco, quem tá no Brasil, fala pra mim, quem tá no Rio de Janeiro deve estar esperando a chegada da Arte Rio, né? Então vamos lá pra Arte Rio, pro Rio de Janeiro, que vai acontecer de 10 a 14 de setembro, a 15ª edição da Arte Rio. A Arte Rio, como a Freeze, é uma feira.
Tudo tá voltado para venda, tudo que tá lá é vender. O mais importante são galerias que estão lá expondo e vendendo a obra dos seus artistas. O que tem de diferente, né? O que é legal? O que eu acho de legal da Arte Rio? Bom, primeiro que a Arte Rio acontece na Marina da Glória, né? Você vai para uma feira de arte que é numa marina que tem uma vista belíssima, assim. Vamos falar, né? Assim, feira de arte é muito chato, né? Feira de arte eu acho chatíssimo. Porque você fica dentro de um prédio, a Freeze mesmo, dentro de um prédio com uma luz branca, você não vê o tempo passar, porque não tem nem janela. Você passa um dia inteiro, assim, naquele lugar meio, ai meu Deus, né? Não consigo nem respirar. Feira normalmente é isso, feira de arte normalmente é isso. Roberta, você vem pra Arte Rio. Roberta, não vou pra Arte Rio, não vou, eu vou pro Brasil só em outubro. Roberta vai, com certeza, né, Roberta? Você vai trabalhar na Arte Rio, você deve fazer visitas guiadas. Se quiser falar aqui que eu comento para as pessoas que forem pra Arte Rio poderem te seguir também. Então, a Arte Rio é muito diferente, a Arte Rio é bonita, a Arte Rio é charmosa. Ter uma feira de arte bonita e charmosa é luxo. Tem que comprar ingresso para entrar, assim como qualquer galeria, assim como qualquer feira de arte, mas ao mesmo tempo é uma feira que é muito gostosa. A Feira Arte Rio também tem um espaço, um setor dedicado a esculturas, então é um jardim de esculturas, então você também sai da feira para passear por um jardim de esculturas, o que é muito lindo. Então eu acho que tudo que a Arte Rio tem de legal, para mim, onde é o clima, é a atmosfera e, claro, tudo que a cidade vira por conta da feira, né? Então, as galerias, justamente, a gente tá falando aqui sobre reentrée, né? Sobre as aberturas das programações, as galerias se programam para ter suas melhores exposições durante a Arte Rio. Então, Roberta, devo fazer uma visita guiada lá. Quem tiver aqui, então, e quiser uma visita guiada na Arte Rio, a Roberta pode fazer para vocês. Sigam a Roberta. A Roberta trabalhou com a gente no Bigorna, fez várias visitas guiadas com a gente aqui em Lisboa. E então é um prazer a gente sempre se indicar. Ela tá no Rio e deve fazer uma visita guiada por lá. Então, é isso, da Arte Rio, e essa já é a 15ª edição, então a Arte Rio já tá ganhando, obrigada a você, Roberta. A Arte Rio já tá ganhando o seu espaço no calendário também, e é super importante e super gostosa. Vamos pro 4º evento, que é em Berlim. Então, nossa senhora, eu saí de Gaza, depois de Gaza eu fui para Seul, depois de Seul eu fui para Rio de Janeiro e agora eu estou indo para Berlim. Um passeio pelo mundo e vocês vão comigo. Berlim é diferente de tudo isso, porque eu falei de uma Bienal e eu falei de feiras de arte, né? Em Berlim acontece um Art Week, que é um festival. É um modelo de um festival. Então tem, sei lá, Berlin Art Week, Brussels Art Week, Amsterdã Art Week. É um modelo que passou a existir há não muito tempo no mundo da arte, que é um modelo muito interessante, é o modelo que eu mais gosto, para falar a verdade. Me convidem para participar, quem estiver ouvindo isso aqui, achar que o Bigorna merece participar desse tipo de programação. Porque o modelo de Art Week é assim, várias instituições, galerias, espaços independentes, ateliês se inscrevem, normalmente se inscrevem, aí normalmente tem uma seleção ali de quem pode participar, e aí vira um evento horizontal, que essas instituições, esses museus, esses ateliês vão fazer uma programação todas na mesma semana. Então é um lugar muito alegre, né? É um momento muito alegre. Às vezes tem feira também, aí tem festival de cinema, aí tem festival de performances, aí tem livrarias de arte lançando seus livros e fazendo conversas, aí tem espaços fazendo um monte de conversas com artistas. Então é muito legal, porque a Art Week é algo assim, é menos institucional, menos alguém promovendo e mais uma colaboração entre várias
várias pessoas, né? O que faz com que fique mais diversificado. Eu acho uma delícia. Já teve isso em São Paulo também, mas faz tempo que não tem, é uma pena. Mas quando tinha em São Paulo era muito legal. Então, a Berlin Art Week vai acontecer também de 10 a 14 de setembro. E é isso, é o maior festival de arte contemporânea de Berlim. Também marca o início da temporada em Berlim e acontece desde 2012, todos os anos. Então é isso, vai combinando várias programações e quem tiver programação de teatro pode se inscrever. Quem tiver programação de performances pode se inscrever. E aí tem lá uma seleção, e aí tem também coleções privadas, é muito legal. Então, nesse festival aqui, olha que interessante, né? Vai acontecer de quarta a domingo. Então, quarta, dia 10 de setembro, que é a abertura, então é o dia dos grandes museus e das galerias de fazerem coisas. Aí você vai indo de um pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. É muito legal, é muito divertido. Você pega fila em tudo, mas tá todo mundo junto, porque é tudo de graça, sabe? É tudo de graça, normalmente é de graça. É muito legal. Você fica na fila e vai indo de um pro outro. Ai, aqui tá legal, ali tá legal. Eu adoro isso, porque fica uma coisa... Arte na cidade é muito gostoso. Aí na quinta-feira, que é o dia seguinte, dia 11, tem uma feira de arte, que vai acontecer no Tempelhof, que é um parque gigantesco, que já foi um aeroporto, e se chama Positions. Então tem uma feira de arte. Na sexta é o dia da cena independente. Então todas as galerias os espaços independentes de Berlim que se inscreveram fazem coisas nos seus espaços. Então, gente, quem estiver em Berlim, aproveita por mim esse dia. O dia mais legal, 12 de setembro... Ai, que delícia passar o dia inteiro fazendo coisas legais por Berlim, em espaços independentes, pra você conhecer artistas emergentes. Não tem coisa melhor. Isso que na noite anterior teve a Gallery Night, que isso acontece bastante também. A programação continua na noite inteira. Então, durante a noite as galerias estão abertas, os museus estão abertos, é muito legal. Aí depois tem sábado, coleções privadas, então as pessoas se inscrevem nos programas para visitar coleções privadas que estão fechadas, mas ficam abertas. E no domingo, conversas com artistas. Gente, é perfeito, é muito maravilhoso. Então essa é a Berlin Art Week, que acontece do dia 10 ao dia 14 de setembro. Por que eu não me programei para ir para lá? Agora eu tô falando para vocês isso, tô pensando, gente, por que eu não tô lá? Mas porque eu tô em Portugal e tá tudo bem. Já vou pro Brasil e eu conto para vocês. Quinto evento de 6 é a Aichi Triennale. Então saímos de Berlim e vamos para Aichi no Japão. Vamos para o Japão, onde acontece uma trienal. Então uma bienal acontece a cada 2 anos, uma trienal acontece a cada 3 anos. É meio óbvio, mas muita gente não lembra desse dado. E a Aichi Triennale passou a acontecer em 2010. Nessa cidade de Aichi, que tem um centro de arte, tem a prefeitura e tem algumas coisas nas cidades no entorno. E essa Aichi Triennale é uma trienal que acontece no Japão e que esse ano vai ter a primeira curadora, a primeira diretora artística não japonesa a participar. E isso é um marco, né? E essa diretora artística não japonesa não é ninguém menos do que a Hur Al-Kazimi. Hur Al-Kazimi, que é a pessoa mais influente do mundo da arte. Ela é uma princesa. E ela é de Sharjah, dos Emirados Árabes. Ela é diretora da Bienal de Sharjah, criadora, fundadora e diretora da Bienal de Sharjah. E ela é super influente, até porque ela também é diretora desse, como é que chama? IBA, International Biennial Association. Então, ela é uma mulher super influente, super jovem. Eu falei muito sobre ela aqui na live sobre Power 100, tá? Eu falei muito sobre ela quando saiu a lista das pessoas mais influentes de 2024, no final do ano passado. Se vocês forem lá em dezembro, tem um vídeo ali, as pessoas mais influentes do mundo da arte. Contem muito sobre essa mulher. E ela então, dos Emirados Árabes, foi convidada para ser diretora artística dessa trienal no Japão. E que diferença que ela vai trazer, né? Muita coisa.
Muita coisa, porque as bienais asiáticas são muito conhecidas por se fecharem em si mesmas. A arte, enfim, não sei se é a arte como um todo, mas muitas vezes as bienais asiáticas, elas trazem artistas da região e locais. E essa, não sempre, tá? Mas isso vem acontecendo, isso acontece bastante. E a Hur Al-Kazimi, como uma mulher vinda do Oriente Médio, ela vai trazer a pauta sobre guerra, ela vai trazer pauta sobre sustentabilidade e ela vai trazer está trazendo muitos artistas do sul global. Ela está trazendo muitos artistas do Oriente Médio e da América Latina e da África para a Bienal da Arte Triennale. Então isso é uma mudança muito grande. Eu estava lendo aqui que alguns críticos estão dizendo justamente que é um marco. Vai ser uma mudança muito grande de abertura dessa Trienal para o mundo e também de trazer artistas que não foram expostos lá para o Japão. É bem importante. Então vai falar sobre crises ambientais, conflitos e guerras, especialmente agora a gente está focando aqui em Gaza, e herança e reconstrução. Por isso que o tema vai ser A Time Between Ashes and Roses, um tempo entre cinzas e rosas, que é um poema do Adonis, que é um poeta sírio, e que fala sobre destruição e reconstrução. Então é isso que ela está trazendo como título da Trienal e como linha curatorial. Muito interessante, né? E aí vamos para a nossa nosso sexto e último evento. Então, para quem está chegando agora, já falei de Bienal de Gaza, falei sobre Frieze em Seul, na Coreia do Sul. Falei depois, terceiro, Art Rio, no Rio de Janeiro. Falei sobre Berlin Art Week, que é um festival muito legal e horizontal em Berlim. Depois eu fui para o Japão falar sobre a Arte Triennale e agora eu termino na Bienal de São Paulo. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir. Eu tô dando muita referência aqui, isso aqui é dada de mão beijada para vocês. Para eu ter isso aqui na cabeça, eu preciso de uma vida de estudos e vocês estão ganhando isso aqui em meia hora. Vai ficar gravado, vocês podem assistir quando quiser. E vocês podem sempre ter mais e mais com o Bigorna. A partir do momento que vocês se inscrevem nos nossos cursos, a gente tem 4 cursos para vocês se inscreverem, cursos online, e que estão, só clicar no link e se inscrever. Vocês fazem esses cursos comigo e aprendem sobre arte contemporânea do mundo inteiro com profundidade. Eu dei aqui um passeio em várias cidades do mundo, um passeio em vários eventos, mas eu, como nômade, eu moro em vários países, eu estudo os países e eu estudo a cena de arte local, e a partir daí eu faço os cursos. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem ver curso na Coreia do Sul, curso em Paris, curso na Polônia e curso em Berlim. Tá tudo lá para vocês verem. Os cursos são incríveis, maravilhosos, estão gravados, vocês podem assistir quando quiserem. E aí, chegando ao sexto evento, que é a Bienal de São Paulo, que começa no dia 6 de setembro, que tá aí, né? Semana que vem, esse grande evento, a segunda maior Bienal do mundo. A primeira é Veneza, a segunda é São Paulo. E a Bienal acontece de 6 de setembro a 11 de janeiro de 2026. Ganhou aí mais 3 ou 4 semanas, acho que um mês do que normalmente acontece. Então tá se estendendo de período de tempo que vai acontecer. A Bienal de São Paulo é gratuita. Bienal é gratuita. Isso não acontece em muitos lugares do mundo. Bienal de São Paulo é para todo mundo, é gratuita, tá no Parque Ibirapuera, é só chegar e entrar, é gigante. Bienal de São Paulo tem mediação, o educativo da Bienal é super legal, tem coisas para crianças. Então vão na Bienal, gente. Bienal vai ficar aí muitos meses. Tem que ir, tem que voltar, tem que conhecer a Bienal e criar isso, colocar isso no repertório de vocês, porque é sim um dos eventos mais importantes do mundo nos últimos, 80 anos. Então a gente tá falando assim, é super importante. Roberta, os cursos da Júlia são maravilhosos, já fiz e super recomendo. Verdade, Roberta, você já fez mesmo, obrigada. Quem tiver aqui e quiser fazer, estamos à disposição para tirar mais dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Mas os links estão lá na bio e tem PDFs, tem explicações, inscrevam-se.
Bom, estão falando por aí que essa Bienal vai ser uma das maiores bienais que já aconteceram. Não sei o que isso significa. Será que é o maior número de obras? Será que é o maior número de visitantes? A expectativa é de 800 mil visitantes, o que é bastante para a Bienal de São Paulo. Mas é uma Bienal que fica setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses em cartaz, né? Então, e é uma Bienal gratuita, então espera-se que muita gente vá. E vocês que estão aqui, tenho certeza que já se convenceram. O título é Nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática, que é inspirado no tema da calma ao silêncio da Conceição Evaristo. E é uma Bienal que vai falar muito sobre empatia, sobre reflexo, sobre se conhecer no outro, sobre experiência conjunta, sobre ouvir o outro, sobre respeitar o outro. É uma Bienal que usa também a imagem dos rios se cruzando, né? E como essa imagem de tudo, dessa água que traz tudo de multicultural para um lugar só. Oi, Dani, bem-vinda. Chegou no finalzinho da minha live, mas vai ficar gravada. Então, essa é uma Bienal que vai falar muito sobre esse mundo multicultural, vai falar sobre o valor da diferença num lugar só, né? O valor da diferença e a necessidade do respeito. Necessidade da escuta. Ela é liderada pelo Bonaventure Sobejenidkun. Eu não sei falar o nome dele. Ele é um curador exemplar, maravilhoso, que eu sigo, leio e acompanho. Tô super ansiosa para essa Bienal. E ela tem como co-curadores a Alia Septi, a Ana Roberta Goetz, Thiago de Pauli Souza e Keina Ellison como co-curadora at large. Eu nunca entendi o que isso significa. Depois Keina me explica, por favor. E Henriette Galos como consultora de estratégia de comunicação. Sofia falando, a live fica gravada no nosso feed e a gente vai mandar por e-mail também na nossa newsletter semanal. Sim, enviamos todas as quartas. Quem quiser receber as lives, os novos vídeos, as notícias em primeira mão, abertura para inscrições de coisas, é só se inscrever na newsletter, que é gratuita, também tá no nosso link, tá? A grande coisa sobre a Bienal de São Paulo eu vou contar na semana que vem, eu não vou dar grandes spoilers, mas nós aqui do Bigorna vamos fazer visitas guiadas e comunidade e curso online do Bigorna na Bienal de São Paulo. Vai ser algo super exclusivo do Bigorna, vai ser super diferente. Eu não vou falar ainda o que é, eu não vou contar pra vocês muito, porque a live da semana que vem eu só vou falar sobre isso. Tudo que vocês vão ter de legal e o que a gente no Bigorna tá oferecendo para vocês que estão em São Paulo e que querem fazer uma visita guiada comigo, presencial. Então eu vou de Portugal para São Paulo, chego em São Paulo no meio de outubro e as nossas visitas guiadas vão começar no final de outubro. Então vocês vão poder participar, vai ser exclusivo e limitado o número de vagas. E a gente vai ter também curso online para quem não tá em São Paulo, mas também para quem quer fazer as duas coisas. Vai ser incrível e a gente vai contar mais pra vocês na live que vem, tá? Eu vou vir com um monte de coisas, vou vir com datas, vou vir com como se inscrever, porque vai ser muito legal. A gente tá bolando aqui algo hiper exclusivo pra Bienal de São Paulo, exclusivo no sentido de não tem igual. A gente vai fazer visita guiada, que é só o Bigorna que faz, que é de uma maneira super simples, descomplicada pela Bienal, comigo, um bate-papo, a gente andando por lá, e depois isso que a gente vai fazer no online vai ser incrível também, porque vai ser os nossos cursos online, mas ainda mais legais, com mais engajamento. Eu tô muito animada para contar para vocês. Então, na semana que vem eu conto com mais informações, tudo que vai dar, tudo que vai vir, mas já comecem a esperar a possibilidade de vocês fazerem Bienal de São Paulo com Bigorna, estando vocês ou não em São Paulo, o que é muito bom, tá? Porque, enfim, a gente tem que falar sobre Bienal de São Paulo para todo mundo, assim, é muito importante, fala sobre nós, fala sobre nossa realidade, fala sobre o nosso mundo, fala sobre o que a gente está vivendo hoje, enfim, a maioria desses eventos falam, né, especialmente as bienais, as feiras nem tanto,
Mas a Bienal de São Paulo é incrível, é inspiradora e vai ser incrível eu poder estar lá e mergulhar e vocês irem junto, tá bom? Obrigada, gente. Quem chegou agora, a live fica gravada. Quem chegou agora também quiser se inscrever na newsletter, pode se inscrever que vai receber isso aqui pela newsletter. E eu fecho meu passeio pelo mundo em setembro, nesses 6 eventos que eu passei de um pro outro, contando pra vocês sobre, não só sobre os eventos em si, né, mas eu contei pra vocês tantas coisas legais, eu contei pra vocês qual que é a diferença entre os diversos eventos de arte, eu contei pra vocês sobre tendências do mundo da arte, eu contei sobre essa mulher que é a mais poderosa, influente do mundo da arte e porque contei pra vocês sobre a criação desses eventos, por que eles acontecem. Então, aqui no Bigorna vocês ficam sabendo de agenda, isso aqui é algo de agenda? Mas é muito mais do que agenda, né? Vocês não estão pondo lá no Google e falando o que tá acontecendo em setembro. Não, vocês estão aprendendo junto comigo sobre arte contemporânea, sobre o mundo, sobre pensar criticamente. E isso é muito importante, é muito valioso. Espero que vocês saibam quanto valioso isso é. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Até terça-feira que vem que eu vou contar tudo sobre Bigorna na Bienal de São Paulo. Beijo, tchau.